Projeto aproximado. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, vamos dar prosseguimento ao entendimento dos números naturais. Um conceito que aparece é o conceito de sequência de números naturais, como você pode observar aqui na reta. Por exemplo, do 0 você passa para 1, do 1 você passa para o 2, do 2 você passa para o 3 e assim sucessivamente, tá ok? Então, isso aqui é um conceito natural que aparece nos números naturais, tá certo? E um conceito que nós temos é o conceito de sucessor e de antecessor. Você observa o seguinte, você está em 12, então nesta sequência o 13 ele é o sucessor de 12. E o 11 é o antecessor de 12. E por quê? Para você construir essa sequência, você anda unidade a unidade. Por exemplo, você estava em 0. Quando você junta uma unidade, você vem para 1. Quando você junta mais uma unidade, você vem para 2. Quando você junta mais uma unidade, você vem para 3. E assim você vai construindo a sequência dos números naturais. Então, neste caso aqui, mesmo que eu não tenha falado ainda sobre adição e subtração, você observa o seguinte, para mim sair de 12 e chegar em 13, eu juntei uma unidade. Para mim sair de 12 e chegar em 11, eu retirei uma unidade. Então, o que eu quero, na verdade, é expandir, tá ok? É expandir esse conceito. E para expandir esse conceito, eu vou precisar construir outras sequências. E ao construir outras sequências, eu passo a ter um melhor entendimento do conjunto dos números naturais. Tá ok? Então vamos fazer isso. E como é que nós vamos construir essa sequência? Utilizando material concreto. Tá ok? Então eu vou trabalhar com as tampas, mas você sem nenhum problema, tá ok? Você pode utilizar sem nenhum problema, você pode utilizar semente, você pode utilizar caroço, entendeu? Bolinha de papel, tá certo? Qualquer coisa que você possa representar essa construção, tá ok? Então aqui eu tenho dois objetos, então automaticamente ele vai representar aqui na reta numerada, como sendo quanto? 2. A ideia é construir tal sequência. Então, o que eu vou fazer agora? A2, vou pegar aqui, ó, 2, A2, o que eu vou fazer? Eu vou juntar mais duas unidades, tá ok? Obtendo assim, nesse caso agora, quantas unidades? 4 unidades. Então você observa que você estava em 2 e você juntou uma unidade, duas unidades. Então você passa a ter agora 4 unidades. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho 4 unidades, preste bem atenção, 4 unidades. Você vai ganhando mais conhecimento sobre os naturais. Você tem 4 unidades e a ela eu vou juntar mais 2 unidades. Então, automaticamente, eu passo a ter, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele passa a ter agora 6 unidades. Vai ter uma compreensão melhor, né, dos números naturais. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento, tá certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 6 unidades, tá ok? 6 unidades, tá aqui, ó. 6 unidades. E a ela, eu vou somar mais 2 unidades. Pronto, somei mais 2 unidades. Ou seja, eu estava em 6, juntei 2 unidades e agora eu passo a ter 8 unidades. 8 unidades. Vou fazer mais uma, devido ao espaço. Então, eu tenho aqui 8 unidades. Vou escrever 8 unidades. Vou repetir esse daqui, ó. 8 unidades. Tá, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Tá ok? Então, 8 unidades. Pronto. Eu tenho aqui 8 unidades. Eu vou juntar mais 2 unidades. Então, com isso, eu ganho, ele pode contar, ó, ele ganha 10 unidades. Aí ele vem aqui e marca. Ele vem aqui e marca. Observe que essa simples construção, ela nos dá mais um entendimento, né, sobre a reta numerada. Ou seja, sobre como é que funciona os números naturais. Observe o seguinte. Como eu não coloquei mais nenhum desenho aqui, né, de feito material concreto,
mas eu posso estender naturalmente. Por quê? Eu percebo que eu saio de 2 para 4 porque eu ando 2 unidades. Eu percebo que eu saio de 4 para 6 porque eu ando mais 2 unidades. Eu percebo que eu saio de 6 para 8 porque eu junto mais 2 unidades. Então, a criação dessa sequência é porque eu vou acrescentando sempre quanto? 2 unidades. Tudo bem? Então, se eu estou em 10 e junto mais 2 unidades, então eu vou obter 12 unidades. Se eu estou em 12 e somo mais 2 unidades, eu vou obter 14 unidades. Se eu estou em 14 e vou juntar mais 2 unidades, ó, 1, 2, eu vou obter 16 unidades. Aí eu somo mais 2 unidades, junto, né? Dá 18. Somo mais 2 unidades, dá 20. Junto mais 2 unidades, vai dar 22. Junto mais 2 unidades, vai dar 24. Junto mais 2 unidades, vai dar 26. Junto mais 2 unidades, vai dar 28. E junto mais 2 unidades, vai dar quanto? 30. Então, o que aconteceu? Você criou aqui uma sequência de números quem? De números naturais. Que são quem? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim sucessivamente. Tá certo? Observe uma coisa. Esta sequência, ela tem um nome específico. O nome dela é sequência dos números pares. Tá ok? Sequência dos números pares. Essa sequência, ela também é interessante porque ela pode ser representada assim, ó. Quando o garoto começar a estudar a multiplicação, isso aqui é exatamente a geometria da tabuada de multiplicação. E por quê? Você tem aqui, ó, 2 linhas e aqui você tem uma coluna. Então você vai ver 2 vezes 1 dá 2. Aqui tu tem 2 linhas e 2 colunas. Então tu vai ter 2 vezes 2 dá 4. Aqui você tem, ó, 2 linhas e você tem, ó, 1, 2, 3 colunas. 2 vezes 3, 6. Aqui tu tem 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. 2 vezes 4 dá quanto isso? 8. E assim você vai ganhando, tá certo? A tabuada de 2, você vai ganhando a sequência dos números pares, mas mais do que isso, essa sequência, esse garoto que está começando a escolinha dele básica, no primeiro aninho, segundo aninho, na verdade, ele já está se preparando para o entendimento de algo que vai acontecer no primeiro ano do ensino médio. É o que você chama de progressão aritmética, professor. Professora, pai ou mãe. Observe, ele começa em 2, soma mais 2, vai para 4. Soma mais 2, vai para 6. Soma mais 2, vai para 8. Então, essa sequência que tem esse comportamento, ela é chamada no ensino médio de progressão aritmética. Tudo bem? Beleza. Agora, dentro dessa perspectiva, tá ok? Dentro dessa perspectiva, eu também quero estudar, tá certo? O que nós chamamos de sucessor e de antecessor. Por exemplo, vamos pegar aqui o 6. Vamos pegar no material concreto. Pega o 6. Você pergunta, quem vem logo depois de 6? Aí você vê que é 8. Então, essa quantidade vai ser o sucessor dessa quantidade. Você pergunta, quem é a quantidade que vem logo antes de 6? Você vê que é 4. Então, 4 é o que você vai chamar de antecessor. Então, você observa que agora o conceito não mudou de antecessor e sucessor, mas mudou a forma de você visualizar. Porque anteriormente, se você viesse na reta numerada, quem seria o sucessor de 6? Seria 7. E o antecessor de 6? Seria 5. Só que agora você tem uma nova sequência, ou seja, você tem uma melhor compreensão disso. Então, nesta sequência, quando você olha para 6, o sucessor de 6 não é 7. Nesta sequência, o sucessor de 6 é 8. E o antecessor de 6 é quanto? 4. Tudo bem? Tá ok? Então você tem uma compreensão melhor do processo. Tá ok? E como eu falei anteriormente, é interessante o registro pela criança, tá certo? Então ela tem um caderno de notas e no caderno de notas tem que fazer o registro. Então o primeiro registro aqui da sequência é quanto? Ó, é 2, depois o registro é quanto? 4, depois o registro é quanto? 6, depois o registro é quanto? É 8, depois o registro é quanto? 10. Aí 10. Então, ela vai observar
e aí você faz atividade nesse sentido, que para sair de 2 e chegar em 4, tem que andar 2. Então ela está em 10, aí conta 11, 12, então chegou em quanto? Em 12. Ela está em 12, conta 13, 14, então ela chega aqui em 14. Depois ela tem quanto? 16. Depois ela tem quanto? 18. Depois ela tem quanto? 20. Depois ela tem quanto? 22. Depois ela tem quanto? 24. Mais 2. Juntando mais 2, dá quanto isso? 26. Juntando mais 2, dá quanto isso? 28. E juntando mais 2, isso vai dar quanto? 30, né? 30. Então, sem nenhum problema, veja bem, sem nenhum problema, tá certo? Utilizando o conceito de sucessor e antecessor, eu consigo visualizar quem é o sucessor de 16. Eu chamo de quem? 18. Então, esse daqui é o que nós chamamos do sucessor. E o antecessor de 16 está aqui, ó. Então, esse aqui é o antecessor. Então, você consegue entender nesse caso. Veja bem. Então, esse é um passo mais interessante, tá certo? Para a compreensão da criança com relação à construção da sequência. Os números, né? As sequências aparecem nos livros e já quer que a criança de primeira já saiba fazer, ela precisa ter a compreensão dos fatos. Primeiro tem que ser construída essa compreensão, ela precisa entender que cada sequência tem a sua particularidade. Nesse caso aqui, essa sequência ela é criada a partir dos 2, somando de 2 em 2, ou seja, juntando de 2 em 2. Então, ela tem 2, junta mais 2, ela obtém 4, junta mais 2, ela obtém 6, junta mais 2, ela obtém 8, e assim vai construindo a sequência. E aí ela tem que, necessariamente, ela tem que entender o seguinte: pela sequência que foi construída, abstrair um pouquinho. Por exemplo, se eu estou olhando para o 26, então o sucessor de 26 é 28 e o antecessor de 26 é 24. Então isso tem que ficar compreendido, não compreendido a conta pela conta, mas compreendido a ação da construção. Tá ok? A ação da construção. Tudo bem? E não esqueça, aula dada é aula estudada.